Paz, igreja! Tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós estaremos lendo aqui o capítulo 10 do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. E o título de hoje é Para que não os escandalizemos. Está em Romanos, capítulo 14, versículo 13, que diz assim: Não nos julguemos, mas uns aos outros, pelo contrário, tomar o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Acabamos de ver como Jesus ofendeu muitas pessoas quando viajava e ministrava. Parece que em quase todos os lugares onde ia, as pessoas se ofendiam. Nesse capítulo queria abordar o outro lado disto. Jesus e seus discípulos haviam acabado de voltar a Cafarnaum. Eles haviam completado um circuito ministerial e havia chegado para um descanso curto, sem muito, mas muito necessário. Se havia um lugar que poderia ser considerado a base do seu ministério, era aquela cidade. Enquanto estavam ali, Simão Pedro foi abordado pelo oficial responsável pela coleta dos impostos do templo. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Mateus 17, 24. Pedro respondeu sim e voltou para discutir o assunto com Jesus. Jesus havia previsto a solicitação do coletor de impostos. Então perguntou a Simão Pedro: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos teus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, disse-lhe Pedro. Logo estão isentos os filhos. Mateus 17, 25, 26. Jesus está provando para Pedro o ponto de vista de que os filhos são livres. Não são eles que pagam os impostos. Eles são os que beneficiam dos impostos. Eles vivem nos palácios mantidos pelos impostos. Os filhos comem à mesa do rei e vestimentas reais, todos fornecidos pelo dinheiro dos impostos. Eles vivem gratuitamente e são mantidos gratuitamente. Aquele oficial recebia os impostos do templo, mas quem era o rei ou proprietário do templo? Em honra de quem ele havia sido construído, a resposta é Deus Pai. Pedro havia acabado de receber do próprio Deus a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com base nisso, Jesus estava perguntando a Pedro: se eu sou o filho daquele que é proprietário do templo, então não estou isento de pagar o imposto do templo? É claro que ele estaria isento. Ele estaria totalmente justificado em não pagar o imposto. Mas veja o que ele diz a Simão Pedro: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança ao anzol, primeiro peixe que fisgar, tiram, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter, tomando, entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, 27. Ele havia acabado de provar a sua liberdade, mas para não ofender ninguém, ele disse: vamos pagar. Esta era outra afirmação de sua liberdade, quando ele instruiu Pedro a ir pescar e pegar o primeiro peixe que fisgasse na boca do peixe. Ele encontraria o dinheiro. Deus Pai havia providenciado o dinheiro do imposto. Jesus é o Senhor da terra. Ele é o Filho de Deus. A terra e tudo que nela existe foram criados por ele e estão sujeitos a ele. Portanto, ele sabia que o dinheiro estaria na boca daquele peixe. Ele não tinha de trabalhar para ter aquele dinheiro, porque ele era o filho. E, no entanto, ele optou por pagar o imposto e não ofender ninguém. Será que esse é o mesmo Jesus que vimos no último capítulo, ofendendo as pessoas e não se desculpando por isso? Ele provou ser isento do pagamento do imposto do templo, mas disse: para que não os escandalizemos, vai e pague. Parece haver uma certa incoerência, certo? A nossa resposta está no versículo seguinte, Mateus 18, do 1 ao 4. Naquela mesma hora, aproximando-se Jesus, os discípulos perguntando: quem é, porventura, maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. A expressão-chave é se humilhar. Um pouco mais tarde, Jesus ampliou isso dizendo: quem quiser tornar-se grande entre vós terá que ser aquele que sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, do 26 até o 28. Uau, que declaração! Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele era o filho, ele era livre e ele não devia nada a ninguém. Ele não estava sujeito a nenhum homem, mas ele decidiu usar da sua liberdade para servir. No entanto, vamos ver algumas diferenças dessas atitudes de escravo e também de um servo. O escravo ele tem de fazer, o servo consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário, o servo atinge seu potencial máximo. O escravo caminha uma milha, o servo caminha a segunda milha. O escravo se sente roubado, o servo ele dá. O escravo ele é preso. O servo ele é livre. O escravo, ele luta por seus direitos, o servo abre mão de seus direitos. Vi muitos cristãos servirem com uma atitude de ressentimento. Eles dão com amargura e reclamam quando pagam seus impostos. Eles ainda vivem como escravos na lei da qual foram libertos. Eles continuam sendo escravos dentro do seu coração. No entanto, a nossa liberdade, ela nos foi dada para servir e para abrir mão de nossas vidas. Devemos edificar e não destruir. Essa liberdade também nos foi dada para acumularmos coisas para nós mesmos. Por termos usado a liberdade desta maneira, muitos hoje estão ofendidos com o estilo de vida dos cristãos. Ouça novamente a advertência que está em 1 Coríntios capítulo 8, 9, que diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Eis um exemplo de como ver esse mandamento ser quebrado. Em minha segunda viagem ministerial, indo à Indonésia, levei Lisa, meus filhos e uma babá. Chegamos em Denpasar, Bali, uma ilha turística. Um membro do conselho da igreja que estávamos visitando possuía um hotel modesto e uma parte muito barulhenta da cidade. Tínhamos viajado uma longa distância e tínhamos dormido muito pouco. Estávamos exaustos. Naquela noite fomos despertados diversas vezes por barulhos altos e cachorros latindo. Só passamos uma noite ali e não conseguimos descansar o suficiente. No dia seguinte prosseguimos para Java e ministramos durante as 2 semanas seguintes, seguindo um programa muito atarefado. Só tínhamos um dia livre naquelas 2 semanas e era para viajar. Em um período de 24 horas, ministramos 5 vezes em uma igreja com 30.000 membros. No final da viagem, estávamos programados para voltar a Bali. O pastor nos informou que ficaríamos no hotel do membro do conselho novamente. Não estávamos nada animados em ficarmos naquelas condições novamente, depois de 2 semanas de ministração ininterrupta. O café da manhã em que estávamos para partir de Java era Bali. Uma senhora adorável ofereceu-se para pagar por nossas acomodações em um dos melhores hotéis turísticos de Bali. Fiquei ali muito entusiasmado, porque eu poderia descansar e ficar num belo lugar. Quando saímos do restaurante para fazer as malas, Lisa me disse que não se sentia bem em aceitar a oferta daquela senhora. O intérprete e eu discutimos o assunto com ela e dissemos que estava tudo bem em aceitarmos. Mais uma vez no avião de Java para Bali, ela disse que não achava que estávamos fazendo a coisa certa. Fui tolo e não lhe dei ouvidos. Eu disse a ela que aquilo não custaria nada à igreja e que estava tudo bem. Quando chegamos a Bali, ela insistiu mais uma vez e eu a ignorei. Quando nos encontramos com o pastor, eu disse a ele que não precisaríamos ficar no hotel do membro do conselho por causa da oferta daquela senhora.
Ele pareceu ficar desconfortável com o que eu havia dito. Então, perguntei a ele o que havia de errado. Felizmente, ele se abriu comigo e disse: John, isso ofenderá um membro do conselho e a sua família. Eles já reservaram quarto para você e eles estão lotados para esta noite. Aparentemente, eu também havia ofendido o pastor por não apreciar o que eles haviam preparado para nós. Finalmente, eu disse a ele que ficaríamos no hotel do membro do conselho e que desistiríamos da oferta da senhora. O Senhor tratou comigo por causa da minha atitude. Eu sabia que o pastor estava magoado. Vi que exigir os meus direitos havia ofendido aquele irmão e que aquilo era pecado. Pedi para que ele me perdoasse e ele me perdoou. Espero não ter de aprender esta lição novamente. E o teste da edificação diz assim: o apóstolo Paulo, ao escrever os Romanos, resumiu o coração de Deus sobre o assunto. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Romanos 14, 19. Deve ser o nosso alvo não fazer com que os outros tropecem por causa da nossa liberdade. O que fazemos pode ser até permissível de acordo com as Escrituras, mas pergunte a si mesmo: isto visa a edificação dos outros ou a minha? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio proveito ou o seu próprio interesse, sim o de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 23, 24, 31 e também o 33. Eu o encorajo a permitir que o Espírito Santo ilumine cada área da sua vida, através dessa passagem das Escrituras. Permita que ele lhe mostre quaisquer motivações ou interesses ocultos que sejam para o seu proveito e não para o proveito de outros. Não importa que áreas de vida você pretende seguir, aceite o desafio de viver como servo de todos. Use a liberdade em Cristo para libertar outros e não para garantir os seus direitos. Esta foi uma das diretrizes do ministério de Paulo, que escreveu: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6, versículo 3. E antes de concluirmos, irmãs e irmãos, a leitura desse capítulo, que foi o capítulo de número 9, o capítulo de número 10, esse capítulo, eu gostaria de estar informando que o link do livro vai estar na descrição, se você preferi-lo de forma física. E antes de concluir, a última frase desse capítulo 10 diz assim: alguém que não consegue perdoar esqueceu-se da grande dívida do qual Deus o perdoou. A isca de Satanás, o testemunho. A isca de Satanás permaneceu em minha biblioteca por mais de um ano e finalmente comecei a lê-lo. Imediatamente consegui identificar o espírito que havia se alojado em minha vida. Eu sabia sem sombra da dúvida que estava sendo guiado pelo Espírito Santo a ler esse livro. Quanto mais eu lia, mais convencido ficava. Na igreja, nosso pastor implorou que aqueles que precisassem perdoar alguém viessem à frente. Fui até o altar sem hesitar para perdoar todos aqueles que eu sentia que haviam me ofendido, e principalmente meu pai. Depois pedi a meu pai que me perdoasse. Sou grato por tê-lo feito. E agora estou livre. Obrigado por este livro. Esse testemunho foi de R.P., na cidade da Virgínia. Tchau, tchau. Até o próximo capítulo, se Deus assim nos permitir.